Quando o texto diz que Deus fez Cristo pecado por nós, isso não significa que Jesus se transformou num pecador. Se Jesus tivesse sido transformado num pecador maculado, então o sacrifício oferecido por ele seria um sacrifício impróprio. Então não foi isso que aconteceu. Deus não transformou Cristo num pecador. Ele foi um substituto santo para o pecador. É diferente. Ele foi um substituto santo para o pecador. Quando o texto diz, ele o fez pecado por nós, isso significa basicamente que Deus fez dele uma oferta pelo pecado por nós. Gravem essa expressãozinha. Deus fez de Cristo uma oferta pelo pecado por nós. Alguém pode dizer assim, mas pastor, como é que você sabe disso? Você inventou isso agora. Isso aí é a invenção da sua cabeça para facilitar o sermão. Então você criou esse subterfúgio para poder então explicar e ficar do jeito que você quer. Não estou fazendo isso. Eu vou explicar para vocês, e vocês têm que prestar muita atenção no que eu vou dizer agora. Existe um texto no Antigo Testamento, que é o texto de Isaías 53:10. Isaías 53:10. Foi escrito no 8º século antes de Cristo, em hebraico. Veja o que diz o versículo 10. Fala assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Vejam essa expressãozinha que aparece aqui. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Percebem a expressão? Oferta pelo pecado. Ok. Guarde essa expressãozinha, oferta pelo pecado. O que aconteceu? Quando chegou o século II a.C., surgiu uma tradução grega do Antigo Testamento. Essa tradução grega do Antigo Testamento recebeu o nome de Septuaginta. Essa tradução grega do Antigo Testamento, quando chegou nesse versículo, essa expressãozinha, como oferta pelo pecado, foi traduzida para o grego da seguinte forma: peri hamartias, que significa no tocante ao pecado. Só isso, não fala de oferta, nada. Traduziram apenas assim. Como oferta pelo pecado, foi traduzido como peri hamartias, no tocante ao pecado. E ficou assim, sem falar de oferta pelo pecado, nada. Na cabeça dos tradutores, a expressão no tocante ao pecado grega significava isso, como oferta pelo pecado. Então o que aconteceu? O apóstolo Paulo, no século I, quando escreveu Romanos, ele chegou no capítulo 8, e veja o que diz o capítulo 8. E veja o que diz o versículo 3. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E, que diz aí? No tocante ao pecado. O que significa no tocante ao pecado mesmo? Como oferta pelo pecado. Os tradutores da Septuaginta nos ajudaram a entender esse texto. Entenderam isso? Os tradutores da Septuaginta, quando foram traduzir a frase como oferta pelo pecado, usaram essa expressão. E o apóstolo Paulo usa a expressão de novo.
E aí o versículo que parece não ter sentido, não é verdade? Quando a gente lê em português, não tem sentido. Fica um versículo truncado, nós não entendemos o que quer dizer. Mas agora, com a ajuda desse histórico de traduções, nós podemos entender o versículo melhor. Eu vou ler então o versículo como deve ser lido. Fica assim: porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado. Peri hamartias. E com efeito condenou Deus na carne dele o pecado. Então nós entendemos agora melhor o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21. Quando o texto diz, ele o fez pecado por nós, significa o quê? Significa que ele fez de Jesus uma oferta pelo pecado em nosso favor. Esse é o sentido em que ele se fez pecado por nós. Ele não se tornou um pecador sujo, cheio de máculas, não. Ele foi uma oferta pelo pecado em nosso favor. E Deus então puniu nele, naquele cordeiro sem defeito, ele puniu nele o nosso pecado. É muito interessante isso. Então aprendemos. Nós vemos as pessoas falando, quando Cristo estava na cruz, ele ficou tão sujo, tão sujo, tão sujo, que Deus virou a cara para ele. E aí ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Deus, não posso olhar tanta sujeira. Queridos, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Jesus não estava sujo na cruz. Pelo contrário, se Cristo estivesse sujo na cruz, o sacrifício não seria aceito. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício sem defeito, com aroma suave. Deus se agradou daquele sacrifício. Então por que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus estava assumindo a posição do salmista no Salmo 22. O salmista no Salmo 22, diante do sofrimento injusto, ele fala isso. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está dizendo, eu sou aquele homem dos Salmos, que no meio da injustiça, no meio do sofrimento, não recebe o socorro de Deus. Eu sou a pessoa de que o Salmo 22 fala. É isso que significa a expressão Deus meu, porque me desamparaste. Não é que Deus virou o rosto para ele porque viu que ele estava sujo. Ele nunca esteve sujo. Ele veio a este mundo sem mácula, sempre foi sem mácula, e permanece sem mácula até hoje. E na cruz estava sem mácula. Ele se fez pecado nesse sentido que eu expliquei para os irmãos. Ele foi uma oferta pelo pecado. E o nosso pecado então foi punido na carne dele. Na carne dele, o meu pecado foi punido.